Na última aula nós estudamos os últimos. O mês passou rápido, né? Passou? Já foi embora, né? Primeiro módulo já foi, né? Estudamos o Pentateuco, os 5 livros, e agora nós vamos entrar, todo mundo aí com o livro, livros históricos, tá bom? São 12 livros históricos, ok? Aí nós vamos pegar a sequência agora, então vamos pegar a sequência. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e agora, qual é o próximo livro? Quem foi o sucessor de Moisés? Josué. Então, é só lembrar que depois de Deuteronômio, vem Josué. Aí depois vem Juízes, né, o livro de Juízes, e Ruth. Então hoje nós vamos tentar estudar Josué, Juízes e Ruth. Esses 3 livros históricos, muito importantes. A teologia funciona assim, irmãos, para você entender todo um contexto local, cultural, você tem que entender a história, como aquilo aconteceu. Jesus é o leão da tribo de Judá. Por que ele é o leão da tribo de Judá? Tem um motivo de chamar ele de leão da tribo de Judá. Jesus, filho de Davi. Por que chamavam ele de filho de Davi? E quem é esse incircunciso filisteu? Por que chamavam de incircunciso? Se você não conhecer a história, não dá para entender. Então nós paramos que Moisés é morto, né? Moisés morreu, certo? E veio um sucessor. Quem é o sucessor de Moisés? Josué. Então nós vamos aprender hoje sobre Josué. E uma forma bem fácil da gente dividir, o Antigo Testamento, eu estou falando do Antigo Testamento todo, é usando os 3 Cs. Qual que é os 3 Cs? O primeiro C que a gente pode colocar aqui seria campo. O que seria campo? É o Israel tribal. É o Israel que não tinha ainda, que não tinha terras, que era nômade, vivia pelo deserto, não tinha lugar fixo. Então, o que engloba isso aqui? Os 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Aí qual que é o segundo C? Comunidade. Aí já seria Israel vivendo em comunidade. Israel começa o que? A conquistar terras. Começa a viver em família, começa a distribuir, olha, você vai ficar com essa parte, você vai ficar com essa parte. Formam as 12 tribos, né? As 12 tribos. Quem sabe o nome das 12 tribos? Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Azer, Gazi. Vai por ainda, tá? Então Israel começa a viver em comunidade. E nessa comunidade está atingindo qual livro? Josué, Juízes, Ruth, tá? E alguns outros mais. Aí depois Israel começa a... Aí o que vem? Vem o terceiro C de coroa. Aí Israel se torna nação, pede um rei, não quer mais um juiz, vê que as outras nações têm um juiz, tem um rei, por que a gente não pode ter um rei também? Começa a viver no sistema de monarquia. Aí vem os reis, né? Por isso que tem lá os livros de reis. E a última, que vai, o último ser, pega todo o Antigo Testamento, seria cativeiro. Israel fica quantos anos no cativeiro? 70 anos cativeiro, né? 70 anos eles vivem no cativeiro. E vai pegar outros livros aí. Então, o resumo do Antigo Testamento é isso: Israel como campo, como comunidade, como uma monarquia, como coroa, e depois como cativeiro, pós-cativeiro, sai do cativeiro, né? Assim dá para a gente resumir o livro o Antigo Testamento, tá? Agora eu quero mostrar para vocês aqui no mapa. Então nós vamos estudar os livros históricos, que nos faz compreender melhor toda a trajetória de um povo que foi escolhido por Deus para ser luz das nações.
Lembra, eles saíram, de onde nós paramos, eles saíram do Egito e agora eles começam a ir em direção a Canaã. A Canaã. Nós vamos entender por que Canaã, nós vamos entender que Canaã era essa e tudo mais, tá? Os livros históricos estão contidos na Bíblia Sagrada e são encontrados após o capítulo 34 de Deuteronômio, com a morte de Moisés, encerrando o conjunto do chamado Pentateuco, que nós estudamos. A partir disto, as cenas que seguem são pertinentes à história de Israel, narrada em 12 livros, que são chamados de livros históricos. E esse período dos livros históricos, esses 12 livros, tem cerca de 1000 anos que envolvem todos esses textos. Mais ou menos 1000 anos, ok? Bom, vamos entender agora aonde nós paramos. Lembra que Israel estava aqui, ok? Na terra do Egito, na terra de Gósen, né? E ele sai em direção a Canaã. Onde está Canaã? Aqui em cima, ok? Aí o que acontece? Lembra que eles vieram até aqui, Deus mandou voltar, eles voltaram, e aqui atravessaram o quê? O Mar Vermelho. Lembra? Atravessaram o Mar Vermelho. Então vieram aqui em Airote, né? E mais ou menos é por aqui, né? Por isso que está uma interrogação. E atravessaram o Mar Vermelho. Na parte menor, né? Menos extensa. Acredita-se que seja essa parte aqui. Você já teve lá, né, Maria? Eu não fui nessa parte. Não foi, né? Vamos lá. Aí desceram, tá? Lembra, pararam onde? Aí já começou o problema, né? Em Mara, lembra? Em Mara? Que as águas eram amargas, foram beber, já reclamaram. Bom, antes de atravessar, já reclamaram, já murmuraram, né? Tinha lugar para enterrar gente lá no Egito, aí chegou em Mara, a água era amarga, lembra? Moisés joga um galho na água e a água, Mara quer dizer amargo em hebraico, e a água se torna doce. E lá vai eles. Vão seguindo. Elim, deserto de Sim, Refidim, né? E vai. Aqui, aí chegam no Monte Sinai. O que acontece no Monte Sinai? Recebem as tábuas dos 10 mandamentos, né? Aqui, ó, no Monte Sinai. Por aqui, né? Num dos Montes Sinai, né? E aí aí vem os acampamentos que eles vão fazendo pelo deserto, vai fazendo acampamento, sobe a península do Sinai, até chegar aqui, certo? Em Ezion-Geber. E aqui começa então, em Kadesh Barneia, a peregrinação de 38 anos. O que aconteceu com eles 38 anos? Eles ficaram rodando 38 anos. Lembra quanto que dava para chegar a Canaã? Qual era a distância? Quanto que era mesmo? 500 quilômetros. Aí aqui, por causa da dureza do coração, de murmuração e tudo mais, ficaram 38 anos aqui rodando, né? E até então que eles começam a seguir em direção a Canaã. Ok? E do lado de cá, de Canaã, eles conquistam 2 terras. Do lado de cá. Eles vão conquistar. São 33 povos, na verdade. São 33. E essa conquista aqui, ó, de Canaã, tudo isso aqui, demorou 25 anos para eles conquistarem. E aqui do lado de cá, ó, eles conquistam então. Eles vão conquistar Bazã e Esbom. Desse lado aqui, tá? Bazã e Esbom. Tá. Aqui está um pouquinho mais para cima, inclusive. Vamos lá. Aí o que acontece? Mas não é só esse, são 33 reinos para conquistar. Eles conquistaram 2. E os outros estavam do lado de cá do Rio Jordão. Aqui você está vendo o lado direito do Rio Jordão. Ó, o Rio Jordão é aqui, tá? Aqui é o Mar Morto. Okay? E segue o Rio Jordão, subindo para cima. Subindo para baixo não tem jeito, né? Subindo. Eles vão subindo até chegar aqui, não tem mapa aqui, mas seria o Mar da Galileia. Ok? Lá você teve, né? Lá vocês tiveram.
Então sobe o Jordão, vai chegar no mar da Galileia, aqui em cima aqui, ó, tá? Eles conquistaram, foram conquistando. Então aqui está a Transjordânia do lado direito, do lado esquerdo, aqui eles conquistaram quantos reinos que eu falei? Quantos? 2. E do lado esquerdo tinha mais quanto para conquistar? 31 reinos. Onde está Jerusalém? Aqui, ó. Jerusalém já existia, certo? Aqui, ó, Jerusalém. Jericó. Jericó foi a primeira cidade que eles conquistaram depois que eles atravessaram o rio Jordão, ok? Primeira cidade a ser conquistada quando atravessaram o rio Jordão, não vamos falar disso agora. E Jericó é considerada a cidade mais antiga do mundo. Mais antiga do mundo. Se conhece, é Jericó. E com ela, quem disputa com ela de cidade mais antiga é Damasco. Lembra qual era Damasco? Quando lembra de Damasco, o que vocês lembram? Paulo, né? Indo perseguir os cristãos, cai do cavalo, né? E Damasco é a capital da Síria, tá? Síria. Não vá confundir Síria com Assíria. Assíria é um país e Síria é outro país. Síria tinha Seleucia, Damasco, Antioquia, Palmira e outras cidades, e a capital era Damasco, tá bom? São as duas cidades mais antigas, Jericó e Damasco. Bom, vamos lá. Então nós vamos pegar agora e começar pelo capítulo 1, começando o livro de Josué. O que aconteceu no capítulo 1 de Josué? O que acontece ali? Primeiro de tudo, nós vamos ler aí, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. É importante a gente ler, para nós podermos entender o livro de Josué, né? Vamos fazer assim, ó. Quem está com a Bíblia aí? Tá? Começa pelo filho do Antônio. Como você chama mesmo, né? Marcos. Antônio lê o versículo 2. Cido, está com a Bíblia aí? Lê o versículo 3 de Josué. Não, vai. Você lê o versículo 3. Tem Bíblia aí? Quem tem Bíblia? Lê o versículo 4, Arielle. São Paulo vai ler o versículo 5. Tá? Júlio, 6, 7, 8. E a serva de Deus aqui, esqueça o nome. Pastor, eu vim de Pirassununga direto não pra trouxe. cá. Eu Mário foi fazer um exame, eu vim na correria. Então, Murilo, 9, tá? Temos um aluno novo aqui, um aluno, como chama? Lucas. Vamos dizer bem-vindo com o Lucas? Seja bem-vindo, no nome de Jesus. Já que virou uma comunidade aqui já está virando a família. Traga mais gente. Bem-vindo, viu? Seja bem-vindo, pega mais um. É assim? Como é que é? Volte sempre, traga mais gente. Vai, mais gente. Quem quer ver o versículo primeiro? Vai acompanhando aí, vai lá. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Quem vai ler o 2? Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora passa este Jordão, tu e todo este povo. Passa, pega aí. Eu vou dando uma paradinha aí para vocês entenderem. Passa esse Jordão, aonde? Vem aqui, ó. Passa esse Jordão. Vai fazer o quê? Vai lá. Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Vai. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos darei, toda como eu disse a Moisés. Vai. Desde o deserto. Desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra de Deus e até o grande mar. Para o poente do sol será o vosso termo. Sim. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você. Isso aconteceu mesmo ou não? Sim. Ninguém conseguiu segurar Josué, né? Não. Assim como estive com Moisés, não deixarei nem o abandonarei. Próximo. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais e lhes daria. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que o servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie,
nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, vamos lá. Foi até aí, né? Tem mais um? Mais um, então valeu. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. 9. Não comandei eu, esforço-te e te obtém bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que Primeira coisa que a gente aprende aqui, que quem chamou Josué? O próprio Deus. Quem elegeu Josué? Deus. Deus vai atrás de Josué, né? Sucedeu depois da morte de Moisés, ó, teu servo é morto, e falou, né, o Senhor a Josué. Então, quem chama o ser humano para a obra é Deus. Primeira coisa que a gente tem que aprender, não precisa você fazer nada, se você tem um chamado. Qual a diferença do chamado e do escolhido? Quem sabe? Sabe, né? Muitos são chamados e poucos os escolhidos. E agora? Seria chamada universal para salvação. Escolhido para fazer um trabalho específico para Deus. Boa. Já falei isso aqui não, né? Vamos falar a diferença do chamado e escolhido? Chamado. Isaías 6 diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Está fazendo um chamado, um convite. Quem enviarei? Aí alguém fala: eis-me aqui. Isaías, eis-me aqui. Envia-me a mim. Isso é um chamado. E ele aceitou o chamado. Agora, escolhido não tem escolha. O escolhido não tem escolha. Entendeu? Caso de Moisés: Senhor, eu sou pesado de língua. Eu falo, não estou preocupado com isso. Glória a Deus. Quando fala que eu sou pesado de língua, tem gente por aí que fala que Moisés era gado, né? Nada a ver. Nada a ver. Não tem nada que prove que ele era gado, que era pesado de língua. O que quer dizer o pesado de língua? Moisés ficou 40 anos fora do Egito. Ok? Primeiro que ele falava o hebreu. Ele aprendeu de criança o hebreu, né? Aprendeu a falar hebraico. Ele não sabia, ele foi para o palácio se adaptar com a língua dos egípcios, né? Tá, então ele falava hebreu. Aí ele já saiu logo de lá e foi, quer dizer, ele perdeu a língua. Quando fala que ele era pesado, ele falou, nem lembro mais, eu nem sei falar mais a língua dele, né? Aí aonde falou, mas tem Arão, fica tranquilo que eu arrumo Arão lá para te ajudar. Ou seja, o escolhido não tem escolha, irmão. O caso de Jonas. Jonas foi escolhido para levar e ele teve que levar. Aí nós vamos aprender depois as 4 vontades de Deus. São 4 vontades, tá? Permissiva, soberana. Então, isso nós vamos aprender depois. Então, resumindo, entre o chamado e o escolhido, os dois é para fazer a obra. Para fazer a obra? Seria esse chamado e escolhido para morar no céu? Não, eu acredito. Não, então. Tanto é que aí vem aquela doutrina da predestinação, né? Ele foi predestinado. Quando você lê o texto da predestinação, nós vamos aprender lá para frente, nenhum momento fala de salvação. Mas para mim, pastor, eu acho assim, a palavra do Senhor fala, ide e fazer discípulos em todo mundo, pregando o evangelho, batizando, no Pai, porque isso quer dizer, nós temos que fazer discípulo, independente, Deus não devolveu uma certa pessoa, eu creio que todos como chamado ou como escolhido, temos que fazer. Temos que fazer, eu creio assim, porque tem pessoa que fala, o escolhido não tem nada a ver com evangelismo até, tem a ver com cargos, por exemplo, o caso de Jeremias. Senhor, eu sou uma criança, foi Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Ponto. Até porque, mesmo ainda no texto, diz assim, a ceifeira, a ceifa é... A seara é grande? A seara é grande, poucos são ceifeiros. Né? O pastor José Wellington, lá de São Paulo, ele já fala assim, porque ele é cearense, né? Ele falou, a seara é grande e poucos são cearenses. Não, mas ceifeiros, tá aí. Mas o que acontece? É assim, ó. Então, veja bem, entenda isso. Se ele foi escolhido, você pode correr para onde você quiser. Você vai cair naquele mesmo ponto. Você vai voltar a fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Mas Deus usa quem está na brecha. Sim. Agora, isso também não tem nada a ver com salvação.
Porque tem muita gente que vai ser usadíssimo por Deus, muito usado por Deus, vai expulsar demônios, vai fazer maravilhas, vai fazer cego ver, coxo falar, coxo andar, mudo falar, mas não vai para o céu. Então o chamado seria um cooperador, qualquer um pode... É aquele que aceitou, aquele que Deus fez um convite e ele fala, eu vou fazer a obra. Exato. Mas não tem algo específico. Deus escolhe a dedo. Escolhe a dedo. E não escolhe só para, ele escolhe para um propósito, né? Sim, específico. O caso de, por exemplo, Jeremias, era para quê? Para ele tirar a nação apostata da situação que ela estava. Jonas, para pregar Nínive, para Nínive se converter. Tinha algo específico. Marinê, você fechou lá o portão, deixa meio aberto, porque tinha isso aqui ia vir de um outro lugar. Não, tá aberto. Tá. Quem ia fazer uma pergunta aí? Tem gente que muitos falam do que Deus não chama o capacitado, ele capacita, mas ele só capacita porque ele viu na pessoa. Então, e esse daí não está na Bíblia também, viu? Muita gente fala, eu falei, muita gente fala isso. Timóteo vai dizer, procure se apresentar a Deus como obreiro aprovado. Então, esse texto não se encontra na Bíblia. Por exemplo, as pessoas que muito pregam, falam que são muito chamados por Deus escolhidos para salvação, tem a ver. Esse muitos chamados e poucos, esse muitos chamados e poucos escolhidos, escolhido é por uma obra específica. Por exemplo, se Deus quiser que você seja pastor, você vai ser pastor. Não tem nada a ver com a salvação. Não tem nada a ver. O que mais se prega é que o povo testifica que são muito chamados e não escolhidos para a salvação. Tanto é que se você ler o contexto, irmãos, porque a gente sempre entendeu o seguinte, um texto fora de um contexto, você pode fazer um pretexto. Né? Pretexto. Então, por exemplo, me mostra um texto que fala assim que isso é para a salvação. Você não vai encontrar nada que você vincule aquele texto à salvação. A predestinação, mesma coisa. Você lê lá, quem chamou, ele predestinou. Mas aonde você vai ver escrito ali que ele predestinou para a salvação? Tanto é que não faz sentido predestinar para a salvação, que ele diz, quem quer vir? É condição. Quem quer vir após mim, coloca a sua cruz no ombro e siga-me. Então, quem crê e for batizado será salvo. Aí onde você vai colocar esse versículo depois? Mas nós vamos estudar mais para frente de uma maneira mais abrangente, ok? Vamos voltar no Josué. Na verdade, pastor, isso aí é para usar a pessoa. O chamado é para usar. Para usar mesmo, não é? Tanto o chamado como o escolhido é para usar. Ele tem um propósito, né? A ordem é para todos. O chamado é um propósito esporádico. Ele vai ser usado às vezes na música, amanhã ele não está mais na música, amanhã ele já está no evangelismo, amanhã ele já está tocando lá na orquestra. Mas o escolhido não. Se Deus escolheu ele para algo, ele vai cumprir aquele propósito. Isso chama a vontade soberana de Deus. Tá? Vontade soberana. E pode ir para o inferno ainda, mesmo fazendo tudo o que Deus mandou. Ok? Porque isso não tem nada a ver com salvação. Tá? É aquele fato lá, Senhor, em teu nome não expulsei demônio? Beleza. Se teu nome não fiz maravilha, o que é fazer maravilhas? Nome e salvação são coisas diferentes. Legal, fizeste, mas eu nem te conheço. Os escolhidos aí, né? Como por exemplo, Os escolhidos. Eu fiz isso. Por isso que a palavra fala, né? Escolhido. Que dos escolhidos vai ser cobrado mais, né? Dos barriguinhos mais ainda. Um pouquinho mais para trás, pastor. Leva para ficar clarinho. Tá. Vamos lá. O nome de Josué, abre em Números 13:8. Josué, ele tinha outro nome, tá? Então, se você encontrar esse nome aí, ó, qual o nome que ele tinha antes? Oséias. Oséias é o antigo nome de Josué. Se encontra ali, Oséias, mas quem que é esse Oséias? É o mesmo Josué. A única diferença é que o nome Josué é Deus é salvação. E Oséias? Oséias é o contrário, salvação é o Senhor. Ou Deus, salvação é Deus e Deus é salvação. Só mudou. E Josué, você lembra, nunca se esqueça que é a mesma como que seria a palavra? Me fugiu. Transliteração. A transliteração do nome Jesus. Josué e Jesus é o mesmo nome. Por não ter vogais, falar Jesus e Josué
tem o mesmo significado, a mesma tradução e é o mesmo nome, tá? Não muda nada. Puseram as vogais aí, por isso ficou Jesus e Josué. Você lembra das vogais que nós falamos? Mas o tetragrama é o mesmo, para Josué e para Jesus. Ok? Deu para entender, né? E aí a Bíblia vai dizer que esse Josué é o único que entrou na terra prometida, junto com mais um da sua época, né, da sua geração. Quem é o outro? Caleb. Daqueles que entraram, lembra dos 12 espias? Só Josué e Caleb, os outros morreram todos no deserto, a sua geração morreu, e os únicos 2 que entraram, homens, e daquela geração foi Josué e Caleb, ok? Aí eu bato numa tese de novo, pastor. Tem gente que fala, já vi tanta gente entregando profecia, quem tem promessa não morre. A promessa não era para todo o povo daquela geração para poder ir para a terra de Canaã, por que morreram no deserto? Quem não morre é a promessa. Mas a pessoa morre. Se ele não for fiel, você viu o que ele falou para Josué? Se tão somente, se você cumprir, se você fizer, então se ele fizer, aí não morre mesmo. Se ele for fiel, ele não morre, mas se ele for infiel, se ele for infiel, morre. Agora pronto. 28 é condicional, só 91 é condicional. Mas a promessa não morre. Exemplo, ele não prometeu para Israel que eles iam entrar na terra prometida? Sim. Aqueles não morreram, não ficaram para trás, mas a promessa continuou de pé. Cumpriu aonde? Se não cumprir naquela pessoa, vai cumprir no filho, vai cumprir no neto, na outra geração, mas a promessa de Deus. Quem acreditar, no caso Josué e Caleb, eles entraram porque eles acreditaram. Acreditaram, foram fiéis, tem uma série aí e levaram eles, né? A isso. Bom, vamos lá. E você pode ver que na separação dos reinos ali, quando vai separar os 10 reinos do norte, os 2 reinos do sul, os 10 reinos do norte Efraim, os 2 reinos do sul Judá, quem era o príncipe deles? Josué e Caleb. Por causa do quê? Da fidelidade, da perseverança, da confiança em Deus. Deus honrou eles, né? Aí vem o capítulo 2, primeiro capítulo 1, você vê que Deus fala com Josué, chama Josué, e você notou que Deus fica animando Josué? Ser fiel, tenha bom ânimo, né? Por quê? Josué ele tinha uma característica, você vai notar lá na frente, diferente de Moisés. Josué era aquele assim que ainda balançava um pouco, era um general de guerra, mas não era um líder ainda, não era um líder. Você vê que Deus vai falando, tem bom ânimo, não te mandei eu, esforça-te. E ele fica repetindo, Deus repete, né? Esforça-te. Para aquele que já tem a convicção, não precisaria falar isso. Você vê que Deus precisou animar Josué, né? Animar ele, né? Então, e lá na frente você vai ver um texto que prova por que Deus falou isso para Josué. Esforça-te, que Josué tinha hora que ele dava uma balançada, tá? Vamos entender. Aí vem o capítulo 2, que está resumindo em Hebreus 11, 31. O que está escrito em Hebreus 11, 31? Resume todo aí esse capítulo e outros mais. Vai lá. Hebreus, quem escreveu o livro de Hebreus? O próprio Deus. Não se sabe ao certo, tá? 11, 31. Alguns acreditam que foi Paulo, mas ninguém pode afirmar. E pela fé, Raabe, a meretriz, não percebeu com a incrédulos, acolhendo em paz e espias. Vamos lá. Então, Raabe, a meretriz, prostituta, ela esconde, lembra? Josué manda o quê? 2 espias. Olha que interessante. Quando Moisés mandou os 12, foi as tribos que escolheram os 12. Agora Josué escolheu secretamente. Já para não dar esse problema, né? Escolhe 2 de confiança dele e manda para... Não mandou um porque é melhor serem 2 do que um, né? E manda os 2 espiar Jericó, ver como era Jericó, mapear Jericó, né? Por onde que a gente pode entrar, como que é a cidade, como que são, que armamento eles têm. Isso vale, irmãos, quando você está abrindo um trabalho novo num bairro, sabia? Você vai começar um trabalho novo num bairro ou numa cidade. O que você deve fazer? Mapear a cidade. É importante isso. Aquele povo ali gosta do quê? De repente, eles gostam de funk lá,